Muito bem, são 8 horas e 24 minutos, 8h24, estamos retornando com o Mix Café e vem aí a nossa entrevista do dia. Antes, o recadinho. Eva da Costa manda bom dia, amigos, pessoal interagindo. Passar a bola para o Nilson Vasconcelos, que vai conversar com a nossa entrevistada de hoje. Nilson. Muito bem, vou fazer o gol então. Eu tenho o prazer de receber aqui, muito bem-vinda, né? Carol Correia, cientista, professora, escritora, né? Agora lançando um livro e também fazendo um documentário sobre um assunto deveras importante, né, e interessante, que é ufologia. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Nilson, bom dia Zambuja, é um prazer estar aqui. Muito bem. O Carol, já vou entrar direto, assim como se ele falou, eu vou passar a bola, então eu já vou entrar de sola. Carol, esse assunto é muito interessante. O escritor sueco Erik von Däniken escreveu um livro há 54 anos atrás, né, que eram os deuses astronautas. Então, era uma teoria muito fantástica, era uma coisa assim, para a época então nem se fala. E o que eu quero saber de você é como acreditar que existe vida fora da Terra e como fazer isso. Bom, vamos pegar pelo princípio, né, já que tu citasse o Erik von Däniken, né, eram os deuses astronautas, ele não estava errado, tá? Os seres humanos, eles são frutos de engenharia genética de outras civilizações, e existem civilizações que têm por trabalho criar vida, né? Eu fui um pouco nessa esteira aí dentro da engenharia planetária, que é uma das minhas especialidades. Eu sou pioneira nisso, né? Quanto à questão de acreditar ou não, eu sempre digo para o pessoal assim, ó, vão atrás de fatos. O que tu visse é o que tu sentiu, é diferente daquilo que o outro diz que viu, que o outro diz que sentiu. É lógico que nem todo mundo vai ter experiências desse tipo, né? De ter contato com seres, de ver naves. Mas, em função disso, até o livro que eu procuro ir mais para ficção científica, né, para ser mais justa com as pessoas. Agora, se nós pegarmos, né, fizermos um estudo do genoma humano, né, e tentarmos reproduzir todas as teorias científicas de evolucionistas, de Darwin e tudo mais, em laboratório, nós não vamos conseguir. E aí toda a teoria científica, todo o método científico, por trás disso, ele cai por terra. Então é lógico que o planeta Terra ele sofreu uma engenharia planetária há muitos milhões de anos atrás, e os humanos eles são fruto sim de engenharia genética. Isso vai totalmente assim, não digo totalmente, mas vai bem de encontro, né, ou contra a religião, a fé. Será esse um empecilho para que as pessoas tenham uma maior credibilidade em cima desse assunto? Com certeza mexe com as religiões, né? A religião e fé são coisas diferentes. A religião, ela te traz dogmas, né, que as pessoas seguem, e elas seguem porque elas querem. Mas a religião, ela precisa trazer fatos, isso inegavelmente. Agora, quanto à questão de fé, de crença, cada um é livre para escolher no que acreditar. Nós não podemos obrigar uma pessoa a acreditar em ciência. Eu te digo isso porque a gente falou do Däniken, né? E ele utiliza os livros sagrados, o Corão, ele utiliza a Bíblia Sagrada para trazer as teorias que ele realmente quer desenvolver, né? Então isso, de certa forma, mexeu um pouco, né? Mexeu um pouco com as pessoas com respeito à credibilidade, ou até mesmo falar sobre o assunto. Tem pessoas que têm vergonha, têm medo de falar sobre isso, né? Exatamente, o Däniken fez isso, né? Ele se baseou muito nos livros sagrados de várias religiões, justamente por esse medo de ser rechaçado pela Igreja Católica, pelos muçulmanos, enfim, né? Só que existe um outro lado. Países muçulmanos, e eu vou falar dos muçulmanos aqui com maior respeito, mas inegavelmente são países onde existe um número imenso de contatos, de fatos, inclusive o próprio Irã
né, que é um país baseado na Sharia, é o mais radical de todos. Verdade. E ele fez isso mais ou menos para tentar uma credibilidade, né, o Erich von Däniken. Eu vou mais pela área científica. Né? E eu já não tenho o Erich von Däniken e outros escritores, eles me abriram caminho para pessoas como eu, que a gente já não precisa mais do aval religioso para isso, né? Basta a ciência. Carol, tá, agora nós vamos voltar para o teu trabalho, né? Sim, sim. Isso. O que o leitor pode esperar da tua obra? O que ele pode esperar sobre a tua obra? E é a primeira? É a primeira sobre o assunto? Isso, esse é o primeiro livro sobre o assunto e tem vários contos também que eu escrevi, né? A Amazônia é uma trilogia. O que o leitor pode esperar? Ele pode esperar que 70% do livro realmente aconteceu. Olha só. Né? E é sobre esses fatos reais que nós vamos falar no documentário que estamos gravando. E assim, qual o significado assim, do título Amazônia? Qual é o... Amazônia é porque, assim, a Operação Prato, que foi a maior investigação das Forças Armadas a nível mundial sobre o fenômeno OVNI, Conheço, né? Ela teve início na região amazônica, lá nos anos 70, né? Na verdade, começou em Pernambuco e foi para a região amazônica, no Brasil. Mas tem coisas que o público ainda não sabe a respeito disso. A grande questão do livro é que a Operação Prato e a ação desses seres tiveram seu desfecho 44 anos depois, agora, né? Aqui no extremo sul do Brasil. Então nós saímos da Amazônia e terminamos no extremo sul do Brasil. Aí eu ia te perguntar, o Rio Grande, ele está dentro desse contexto e ele é muito falado, é muito investigado nessa questão da Operação Prato, né? Que é o codinome que utilizaram para avistamentos aqui em Rio Grande, se não me falha a memória, lá pelos anos 70, não foi? Vamos por partes, assim. Rio Grande, ele faz parte do livro, da história, né? Tanto da parte ficcional quanto da parte real, porque foi em Rio Grande que terminou, né? Que a gente teve o desfecho da Operação Prato, tá? Quanto à Operação Prato, oficialmente ela terminou no início de 1978. As investigações? As investigações, né? Mas é claro que a aeronáutica e exército e marinha sempre ficaram atentos, né, ao que estava acontecendo. Porque nunca pararam de haver os ataques, eu não gosto de usar essa palavra, mas os ataques que aconteceram na época da Operação Prato, né, contra os moradores da Ilha de Colares, eles cessaram com a ida do Coronel Holanda para lá, mas esses seres, eles sempre continuaram trabalhando. E eles cumpriram a agenda, e essa agenda está começando a ser exposta agora. Inclusive até pelo meu trabalho. O Coronel Holanda cometeu suicídio, né? Não é? Sim, ele cometeu suicídio. Existem muitas teorias de que ele foi assassinado, enfim. Isso é muito bem explicado no livro, como ele cometeu e por que ele cometeu o suicídio, né? Que na verdade aquilo ali foi uma programação, tá? Que foi feita com ele, depois que ele veio deixou a Operação Prato. E ele realmente se suicidou, infelizmente, sim. Muito bem, 70% realidade, né? Sim. Você falou, 70%, 30% ficção. Sem querer spoiler. Mas essa ficção aí, o que a gente pode esperar da ficção? Porque são dois paralelos, são duas coisas distintas, né? Por vezes o leitor, ele se confunde, ele mistura, né? Então, tentando alertar, certamente terão milhares de leitores aí, eu sou um deles, né? E eu espero ler esse livro, estou ansioso. Já foi lançado? Não, né? Já foi lançado. Já foi lançado. E agora eu estou relançando uma edição especial. Com os bastidores ali eu mostro os e-mails originais que comprovam tudo que está no livro, bilhetes, lugares. Eu chutei o balde e coloquei tudo às claras. Você está fazendo diferente do que faz as autoridades, que procuram esconder o máximo, né? Não, eu procurei abrir o máximo. Trazer realmente a história mesmo, né? A minha pergunta antes era como é que se deve colocar o leitor para não fazer uma confusão entre a ficção e a realidade?
Acho que você respondeu os documentos, os e-mails. Mas tem mais coisas, né? O grande pano de fundo do livro é a ditadura militar. Eu fiz pesquisa histórica, né? Porque eu nasci em 78, durante a ditadura, mas eu ainda era criança. Então eu fiz pesquisa histórica. Tudo sobre a ditadura militar que está no livro é real. Inclusive as coisas... Desculpa, gente. Inclusive as coisas mais chocantes. A respeito da presidente Dilma, que ela aparece no livro, eu não tenho nenhuma vertente política, certo? Nem esquerda, nem direita. Eu a retratei com o devido respeito que o cargo dela merecia. E só isso. E certamente num contexto do livro. Isso, no contexto do livro. O que tem de real ali e de mais interessante que eu poderia passar para o público? Eu acho que eu sou uma das poucas escritoras que foi capaz de abordar o ponto de vista dos extraterrestres. Como eles se sentem aqui, quais são os problemas que eles enfrentam estando aqui, inclusive o dia a dia dentro das naves, como eles se organizam, né, e como eles se divertem também. E o que tem de ficção? Um pouquinho de romance, algumas coisas ali, algumas partes ali de aventura, sendo que as características, as habilidades da personagem principal, que é a Cassandra Minsky, elas são características de uma pessoa que realmente existe e que tem todas essas habilidades. Então, existe uma mescla muito grande entre a realidade e a ficção. Eu achei mais justo, como eu já disse, trazer como ficção para o leitor. E aí o documentário vai elucidar o que é e o que não é. Então, um assunto interessante demais, né? Agora nos fale um pouco do documentário, porque tem um documentário também a ser feito, né? Isso, ou já está concluído? Isso, nós já gravamos o documentário, ele está em fase de pós-produção agora. E esse documentário eu conto exatamente tudo o que aconteceu desde o início, como eu entrei nessa história 44 anos depois, né? Na verdade, em 2013, 35 anos depois, mas como continuam os contatos e tudo mais, contamos 44 anos depois. E o documentário vem elucidar tudo isso, inclusive o que é e o que não é real do livro, e contar ali detalhes que não estão no livro, né? Sobre a parte real. Você se sente à vontade, assim, com coragem, para trazer um assunto tão polêmico, talvez? As pessoas, como eu disse, naquele momento, poucos têm a tendência de acreditar, ou às vezes querem ridicularizar, às vezes levam na brincadeira. Eu vejo assim um escritor assim como você, de coragem para lançar. Como é que você se sente? Eu me sinto, é preciso coragem, tá? Mais do que não ter vergonha, é preciso ter coragem. Por quê? Além do tema ser polêmico, é um tema perigoso. Porque eu mexo com instituições como a CIA, como a ABIN, como o gabinete da presidência, seja lá quem for que esteja ocupando, ele é avisado sobre esses assuntos, sim, tá? E eu mexo também ali com questões de pessoas que já faleceram, como o próprio Coronel Holanda, que teve uma vida pessoal bastante conturbada. Eu tentei poupar bastante a família, inclusive no livro eu mudei a forma como ele se suicidou a pedido dele, certo? Aquilo foi um pedido dele, porque eu acho que ele não quis reviver aquela cena, né? Então acho que é preciso ter bastante coragem, mais do que ter menos vergonha, né? Como eu disse, eu estou mexendo com instituições, inclusive instituições militares, e quem lê o livro sabe muito bem o que acontece, haja visto o que aconteceu com Holanda. E em Rio Grande, os avistamentos de Rio Grande, qual é a tua impressão sobre isso? Eu posso contar uma história rapidinho? Por favor. Tá. Eu estava dando uma aula de redação há uns anos atrás e o namorado da minha aluna, ele era soldado fuzileiro e ele me relatou um caso que havia acontecido há poucos dias no batalhão de fuzileiros ali na Barra. Eu achei o caso muito estranho, assim, né, atípico e até engraçado. E eu mandei um e-mail para um suboficial já da reserva, meu amigo há muitos anos,
meio que tirando sarro, contando a história, meio que tirando sarro. Eis que ele me retorna o e-mail, dizendo que não, que aquilo ali era verdade, porque já havia acontecido antes, vários anos antes, a mesma situação, inclusive me citou o nome lá dos sargentos e pessoas envolvidas. O sargento que presenciou na época dele acabou sendo afastado por doença mental, sendo que a pessoa não tinha nenhuma doença mental, mas eu acho que ele queria falar, né, sobre o assunto. Então, assim, Rio Grande é um lugar onde tem muito avistamento, muita situação. Eu conheço uma pessoa que tem estresse pós-traumático, porque provavelmente foi abduzido, e eu já presenciei uma crise dessa pessoa, uma pessoa absolutamente idônea. Inclusive, recomendei que ele fizesse uma terapia de regressão. Então, assim, Rio Grande tem praia, tem muitas pessoas que vivem isoladas em regiões mais distantes do centro, né, da cidade. Tem São José do Norte. Então, aqui acontece muita coisa, né? E talvez não tenha sido à toa que a Operação Prato, né, que eu chamo assim, veio ter o seu desfecho aqui. Se ninguém sabia o que tinha acontecido, que ninguém sabe que fim levou a tal da Operação Prato, agora vão saber, né? Terminou no extremo sul do Brasil. Muito bem. Olha, não sei, Zambuja, o nosso tempo. Eu ficaria aqui a manhã toda falando com a Carol. Acabou o tempo, mas olha que pena, meu Deus do céu. Ô, Carol, mais alguma coisa que você possa acrescentar nesse... Vamos passar um pouquinho do tempo aí, Zambuja. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Mais alguma informação importante, relevante sobre o livro, enfim? Bom, eu recomendo que quem tem alguma dúvida ainda sobre a questão da Operação Prato e de como as coisas realmente acontecem a nível militar e de governo, vai tirar essas dúvidas no livro e no documentário, né? E também me procure em entrevistas e tudo mais como essa que nós estamos fazendo aqui, que foi muito legal. Muito bem, muito bom. Carol, o livro, quem quiser adquirir o livro, como é que faz o livro? O livro, ele está disponível somente no formato e-book. No meu site, www.carol-correa.com. Ele não está impresso ainda? Não, eu não lancei mais edições impressas. Porque se torna muito caro para o leitor. É verdade. Né? E agora eu quis colocar também imagens e tudo mais, coloridas, então os próprios e-mails e bilhetes e coisas reais, então optei pela versão de e-book. Bom, Carol, sinta-se à vontade para vir aqui mais vezes, porque o assunto é muito interessante, né, Zambuja? Com certeza. A gente tem essa noção e é um assunto polêmico, mas ele é sumamente interessante. E as pessoas gostam de ouvir isso aí. Certamente será um sucesso o seu livro aí, né? Tanto quanto do Von Däniken, né? Que seja. Tomara, esse livro já foi lido em mais de 24 países. Olha só. Né? E agora vai ser relançado e provavelmente traduzido para o inglês de novo. Então já é um best-seller. Né? Eu que agradeço a oportunidade de vocês, estou à disposição de vocês e dos ouvintes de vocês também para alguma dúvida, enfim. Ok, então, eu conversei com a Carol Correia, Rio Grandina de nascimento, né? E com esse currículo tão bom e que nos traz aí informações a respeito desse livro e também do documentário. Zambuja. Até o próximo capítulo. Que maravilha se fosse. Deve voltar aqui, né? Deve voltar, porque é interessante. Certamente, pois é o que eu tenho dito. Para manter a nossa audiência para depois também, né? Muito obrigado, Carol. Tá, obrigada, um bom dia para vocês. Muito bem, vamos ao nosso intervalo. Foi a entrevista do dia que vai estar postado na página da Rádio Estúdio Livre FM, também no nosso canal no YouTube. Ainda hoje pela manhã o pessoal vai poder rever essa entrevista. Estúdio Livre, a rádio da cidade, o verão com mais energia, sempre com Foto Kelly, Oficina Mecânica J, Despachante Fernando Castro, Wilson Capas, Ótica Visual, Lojas Quero Quero e Frango e etc. Já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio Mix Café. No ar, curiosidades do mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Já imaginou um país produzir tanta cerveja a ponto de ser mais barata do que água ou refrigerante?
Na República Tcheca isso acontece, e não é por acaso. Também o país é campeão mundial no consumo. Cada tcheco bebe, em média, 150 litros por ano. Haja cerveja, viu? O brasileiro não chega nem à metade, cerca de 68 litros. Aparentemente, estamos no caminho. Você ouviu Curiosidades do Mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Se ligue no Dance Music Club, um programa com novidades, informações e destaques do universo dance, com todos os detalhes e informações de cada um deles, os sons que são destaques nos Estados Unidos e na Europa, além do setlist Dance Music Club, na virada de sexta para sábado, à meia-noite, e reprises às 22 horas no sábado, aqui na